Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. O grupo é composto por Átila, Brenda, Bruna, Daira e Daniela. A disciplina é Ética e Bioética aplicada à enfermagem, professora Solange. Introdução. Bom, nesse trabalho sobre a SAI, nós vamos mostrar sobre como é o seu funcionamento. Lembrando que é um sistema muito importante, né, para o papel do enfermeiro no ambiente hospitalar. Na SAI, o enfermeiro ele pode desenvolver um processo de enfermagem, né, conhecido como PE, do paciente, e ele é feito seguindo as 5 etapas dessa sistematização. É um processo de enfermagem bem estruturado. O enfermeiro ele pode conseguir identificar melhor as necessidades e assim elaborar uma rotina de cuidados melhor para o paciente, né? Então, o que é a SAI? Como eu falei anteriormente, ela é um instrumento importante para a profissão do enfermeiro, né? E proporciona o planejamento melhor de suas ações para os pacientes, né, na sua profissão. Ela tem como finalidade o cuidado prestado pela equipe de enfermagem, né? E para isso, ele é utilizado, e para esse sistema, para essa assistência, ele é utilizado o processo de enfermagem, que ele é dividido em 5 etapas, que é chamado método científico, que nós vamos descrever cada uma delas mais para frente. Boa noite, turma. Estarei explicando as 5 etapas do processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um método utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem e é organizado em 5 etapas. Etapa número 1: coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. Durante a coleta de dados, o enfermeiro procura colher informações importantes para a prestação de cuidados. Por exemplo, se o paciente tem alergias, histórico de doenças, se é etilista ou tabagista, a alimentação, se pratica exercício físico, dentre diversas outras informações. Essas informações podem ser passadas pelo próprio paciente ou por algum familiar. Etapa número 2: diagnósticos de enfermagem. É importante deixar bem claro que quem faz diagnósticos de doenças são os médicos. Nós, enfermeiros, diagnosticamos os riscos, as manifestações da doença, assim como a necessidade dos pacientes. Etapa número 3: planejamento de enfermagem. O planejamento se inicia através dos diagnósticos feitos na etapa anterior. Nessa fase, é feito um planejamento de ações e cuidados específicos para o paciente de acordo com as suas comorbidades. Etapa número 4: implementação. São atividades que podem ir desde uma administração de medicação até auxiliar ou realizar cuidados específicos, como os de higiene pessoal do paciente ou mensurar sinais vitais específicos e acrescentá-los no prontuário. Etapa número 5: avaliação de enfermagem. Nessa etapa, vamos acompanhar a evolução do paciente perante os cuidados que foram prescritos e implementados, lembrando que todas essas informações precisam estar anotadas no prontuário. Código de ética de enfermagem. O enfermeiro deve garantir a segurança e a integridade do seu paciente, sempre seguindo o código de ética dos enfermeiros. E algumas das responsabilidades e deveres desse enfermeiro são assegurar uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícias, negligência ou imprudência, proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudências por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando agora sobre a SAI, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a LEP. Então, gente, eu vou estar falando aqui de acordo com o decreto número 94.406 de 1987, que ele dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Então, gente, a LEP, ela descreve as atividades privativas do enfermeiro com o objetivo de instrumentalizá-lo no cotidiano de seu trabalho.
Aí eu vou estar citando agora algumas atividades privativas do enfermeiro. Eu coloquei as que têm a ver com a sistematização de assistência de enfermagem, mas no decreto tem outras atividades também que são privativas do enfermeiro. Aí no final do trabalho, lá nas referências, eu deixei lá. Tá lá nas referências, aí quem quiser estar consultando. Aí algumas das atividades privativas do enfermeiro. A primeira, direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Então, quem vai estar aí à frente do serviço da unidade de enfermagem na questão de chefia vai ser o enfermeiro, isso tanto em instituições públicas quanto privadas. Aí aqui depois, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Então, também vai ser o enfermeiro que vai estar lá à frente da organização e direção dos serviços de enfermagem. Aí a próxima aqui, ó, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. O outro, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Também é função do enfermeiro. Consulta de enfermagem, né, que é o que a gente já aprendeu aí no semestre passado, a questão das consultas de enfermagem, que também são privativas do enfermeiro. Prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. E cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, também vai caber a nós, enfermeiros, né, como privativo a nós, essa questão aí de cuidados que exigem uma maior complexidade técnica, que exijam assim, conhecimentos científicos adequados. Então, essas atividades são todas privativas do enfermeiro. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Eu sou a Brenda e meu grupo vai falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem. E eu vou falar agora um pouquinho sobre a resolução do COFEN 358 de 2009. E vou falar sobre os seus principais artigos, né? O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Ou seja, esses ambientes que eles estão se referindo aí são as instituições prestadoras de serviço de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. O processo de enfermagem, ele organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que no caso são a investigação, né, coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação da assistência e a avaliação. O processo de enfermagem deve estar baseado no suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. A SAI, ela foi desenvolvida como um método específico para a aplicação da abordagem científica ou da solução dos problemas, né, na prática. E para sua aplicação, enfermeiras e enfermeiros eles precisam entender para poder aplicar esses conceitos e as teorias apropriadas das ciências da saúde, incluindo aí a própria enfermagem, as ciências físicas, biológicas, comportamentais e humanas, além de desenvolver uma visão holística do ser humano. E esse conjunto de conhecimento ele proporciona justificativas para tomada de decisão, né, julgamentos, relacionamento interpessoal e as ações. A execução do processo de enfermagem ela deve ser registrada formalmente, ou seja, tem que envolver um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença. Tem que envolver os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas
do paciente ou da família, as ações ou intervenções de enfermagem realizada frente aos diagnósticos de enfermagem que foram identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizados. E a conclusão desse trabalho, a gente pode ver a importância, né, da sistematização da assistência de enfermagem para o planejamento, execução, avaliação da assistência profissional dos enfermeiros, né? Foi mostrado como funciona cada processo, explicando os seus 5 passos, e é isso.